Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, à casa de José Xavier, encarnados ou não. Que a paz, que a serenidade do Divino Mestre habite nossos corações, acerene a nossa mente, nos tranquilize, para que nós possamos refletir da melhor forma possível nos seus ensinamentos, nos ensinamentos de Jesus. E que esses mesmos ensinamentos nós possamos colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso caminhar evolutivo. Nós agradecemos a presença de todos, sejam todos bem-vindos. Os que estão vindo pela primeira vez ou não, sejam bem-vindos. E agradecemos também o coral da fraternidade, que acerena nosso coração, que acalma nossa mente, que nos aproxima do nosso Pai maior e nos dá a certeza, sempre, de que estamos no caminho certo. A nossa reflexão hoje vai ser sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. Esse capítulo, ele é um dos menores capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. E diferentemente dos outros, ele não tem a orientação dos espíritos. Então, todos os comentários são feitos por Kardec. E para nós entendermos o buscai e achareis, o próprio nome já nos fala, buscai e achareis, nós temos que fazer uma retrospectiva. Buscai. Estamos buscando alguma coisa. O que estamos buscando? Por que estamos buscando? Por que precisamos buscar alguma coisa? E a certeza é de que, se nós buscamos, nós iremos encontrar. Para isso, nós temos que entrar na parte filosófica da doutrina, que são os questionamentos. E aí, para nós entendermos esse buscai e achareis, ou e batei e abrir-se-vos-á, nós temos que entender por que nós estamos aqui nesse planeta de prova e expiações. Quem somos? Por que estamos aqui? Para onde iremos depois daqui? São questionamentos que nós temos que nos fazer periodicamente para que nós não possamos nos esquecer da verdadeira finalidade de cada um de nós aqui neste planeta de provas e expiações. Ou o papel de cada um de nós no contexto da criação divina. Nós não podemos nos esquecer, diante das dificuldades pelas quais passamos, e foi enumerada pela Ione agora, todas as dificuldades pelas quais nós passamos, nós não podemos nos perder disso daí, nessas dificuldades, e esquecermos a finalidade de estarmos aqui. Por que estou aqui? Por que eu estou aqui numa casa de oração, falando do Evangelho de Jesus? Por que estamos todos nós aqui refletindo e buscando um fundamento para a nossa existência terrena? Que fundamento é este? Até que ponto essa busca me leva a crescer? Até que ponto essa busca nos conduz para a evolução espiritual, moral, intelectual? São questionamentos que nós temos que nos fazer periodicamente. Periodicamente. Porque às vezes essas dificuldades enumeradas, ela tira o nosso ânimo. Ela nos faz duvidar da providência.
Ela nos faz duvidar do que estamos fazendo aqui, porque estamos aqui. Ela nos faz acreditar muitas vezes que estamos sendo castigados. Essas dificuldades, muitas vezes, emperram o nosso crescimento e a minha evolução. Nós não conseguimos perceber que muitas vezes as dificuldades é o que nos impulsiona para a evolução. Não conseguimos perceber. Por que não conseguimos perceber? Porque nós só vemos o sofrimento. Nós não percebemos muitas vezes que é deste sofrimento, dessas dificuldades pelas quais eu passo, todos nós passamos, é que eu vou tirar o combustível para eu seguir adiante. Porque eu preciso vencer as dificuldades. Eu não posso passar pelas dificuldades choramingando o tempo todo. Nós sofremos por uma série de razões. E é natural, porque somos humanos. Mas qual a lição que eu vou tirar dessa dificuldade pela qual eu estou passando? Porque o objetivo é que nós possamos vencer essas dificuldades. E aí, lá na frente, e virão muitas, porque a gente pensa, essa é a última, né? Não, essa aqui eu consegui, agora essa não, vem mais, vem mais. E tudo isso é para que nós possamos nos sair dessas dificuldades com crescimento e com evolução. Esse é o objetivo. E aí nós nos perguntamos assim, qual é o objetivo desta encarnação? Por que encarnamos aqui na Terra? Qual é a proposta de Deus para conosco? Por que nós encarnamos aqui na Terra? Aí, a questão 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? A Ione falou, nós já sabemos que somos espíritos imortais. Nós já sabemos disso. Então, qual é o objetivo de estarmos aqui encarnados, espíritos imortais que somos? A resposta dos espíritos: chegar à perfeição relativa, através dos nossos próprios esforços. Porque a gente às vezes fica assim se perguntando, nós nos perguntamos às vezes, por que Deus já não nos criou perfeitos? Olha que beleza, seria o paraíso, todo mundo feliz, olha essa terra aqui com todo mundo perfeito, todo mundo feliz, sem sofrimento, sem nada. Por que Deus não fez isso? Aí nós temos que passar por essas tribulações para aprender, para nos aperfeiçoar, para a gente aprender. Por que temos que passar com isso? Por isso. Porque Deus queria que o mérito fosse nosso. Que o mérito fosse de cada um de nós. A luta pela evolução, o crescimento, o aprendizado, o entendermos as diretrizes de Jesus, de Deus, o que queremos para a nossa vida, o que temos que fazer para estar próximos de Deus, qual o caminho que nós temos que seguir, qual o caminho que nós temos que trilhar para estarmos próximos de Deus. Só estaremos com essa perfeição relativa. Então, o que Deus espera de cada um de nós? Essa perfeição. Nós fomos criados simples e ignorantes. Fomos criados simples e ignorantes. E já estamos aqui na era da tecnologia. Olha, de quando, do berço da humanidade para agora, olha o progresso. Material, intelectual, espiritual. Como foi que se chegou a isso? Esses pensadores, esses criadores, esses inventores, como chegaram a esse ponto? Na questão 676 e 675 do Livro dos Espíritos, os Espíritos nos respondem que é através
do trabalho. 675. Não se deve entender pelo trabalho, senão as ocupações materiais? O que é o trabalho? É só o nosso ganha-pão? São as 8 horas diárias que nós trabalhamos para trazer o nosso sustento para casa? É isso que nós consideramos trabalho? Só isso é trabalho? Não. No 676, por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência da sua natureza corporal. É um meio de aperfeiçoar a inteligência. É a resposta dos espíritos. Então, se nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, para evoluirmos moral, intelectual e espiritualmente, o que temos que fazer? Sentar e cruzar os braços? Não, trabalhar. Trabalhar. Trabalhar para o nosso ganho material, mas também todo tipo de trabalho no bem é considerado trabalho. Precisamos trabalhar. E aí, nós vamos ver que através do trabalho, nós vamos atingir essa perfeição relativa. Esse trabalho, ele é material ou não? Todo tipo de trabalho. Eu venho na casa espírita, eu trabalho limpando as cadeiras, eu estou aprendendo. Porque eu tenho que saber que para limpar a cadeira eu tenho que usar determinado produto, esse não, aquele sim. Eu atendo lá na frente, eu tenho que saber como lidar com as pessoas. Eu recepciono os frequentadores, os que estão chegando agora lá na frente, eu tenho que saber como lidar. Tenho que saber um pouco de psicologia para atender essas pessoas. Eu trabalho no passe, eu tenho que entender as dificuldades pelas quais todos nós passamos e quem está lá tomando passe. Eu trabalho no som, eu tenho que entender se estiver mais alto ou mais baixo, vai dificultar o entendimento. Se eu trabalho costurando, bordando, na casa da sopa, na casa dos idosos, em qualquer lugar que eu estiver exercendo um trabalho benéfico, que auxilia, que ampara as pessoas, é trabalho. E é este trabalho que nos vai fazer evoluir, que nos faz crescer, porque ele desenvolve a nossa inteligência. Quando nós começamos, no berço da humanidade, o que nós fazíamos? Nós éramos coletores. Tudo que nós tínhamos que fazer era coletar o nosso alimento da natureza e nos defender dos inimigos. Porque existiam animais enormes, né, que nós tínhamos que nos defender deles. Quando nós éramos coletores, nós observamos que à medida que nós consumíamos aquelas frutas, nós jogávamos a semente na terra, ela brotava. O homem, então, aprendeu a plantar. Através do quê? Da observação. Ele percebeu que a semente que ele jogava brotava. Então, o animal que ele precisava para se alimentar, ele podia domesticar. E ele começou a domesticar os animais menores. O homem, então, se fixa na terra, porque antes ele era nômade. Se eu colhia as frutas num determinado local, elas acabavam e eu tinha que ir para outro. Os animais fugiam, porque eram caçados. Mas se eu passei a domesticar, eu não preciso mais sair procurando o meu alimento. Então o homem se fixa no solo, numa determinada região. Porque ele já conseguia produzir seus próprios alimentos. E de lá para cá, o homem veio então evoluindo e produzindo. Criou o arado, a charrua, criou a roda e foi inventando. Essas invenções desenvolviam o que naqueles homens? A inteligência. Porque ele tinha que pensar. O que é que eu posso fazer para conduzir esse excedente de produção? Porque a partir do momento que ele começa a plantar, vai ter uma sobra. Eles não conseguiam consumir tudo.
Então eu vou levar para um outro local, vou trocar por aquilo que eu não tenho. Mas como que eu levo? Como que eu transporto esse alimento? Ele tinha que pensar. O desenvolvimento da inteligência. E a moral precisa vir acompanhada. Porque eu não posso, eu vou produzir 3 caixas de laranja. Mas quando eu chegar lá nesse comércio de troca, eu vou querer trocar por 5 ou 6 caixas de outra coisa. Não, eu não posso fazer isso, porque eu vou estar lesando o meu irmão. A gente não chamava de irmão, né? Mas o outro que está produzindo. O outro produtor. Isso vai desenvolvendo o senso moral. E esse senso moral, ele vai andar junto com o intelecto e com o espiritual. Aí esses homens lá da antiguidade, eles passaram a temer as forças da natureza. Aquilo que ele não entendia, ele considerava Deus. Deus sol, Deus lua, chuva, trovão. Então os deuses deles representavam as forças da natureza. Mas já é o espiritual se desenvolvendo, já é aquela semente. E de lá para cá, nós fomos evoluindo, nós fomos aprendendo. Através do quê? Através da criação, das invenções, do estímulo à inteligência intelectual, o aprimoramento intelectual, até chegarmos no ponto que estamos hoje. A tecnologia sendo dominada, talvez não por nós, um pouquinho mais antigo, mas essa meninada aí tira de letra. Olha o tanto que o homem inventou, lá dos primórdios até agora. Mas é preciso que o desenvolvimento intelectual ande junto com o aprimoramento moral. O que nem sempre acontece. Mas aí, Kardec fala assim, essa é fala de Kardec nesse capítulo. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Jesus, busca e encontrarás e achareis. E Kardec, ajuda-te, que o céu te ajudará. Diante de todas essas dificuldades pelas quais nós passamos, nós necessitamos ter a certeza de que não estamos sozinhos. E realmente não estamos, mas nós precisamos perceber isso daí. E essa evolução, esse aperfeiçoamento, ele é individual. Ajuda-te, ajude você, se ajude. Ajude-se, que o céu te ajudará. Eu só posso evoluir com os meus esforços, não com o esforço do outro. Eu não posso fazer com que alguém que não queira aprender, aprenda, só porque eu estou dizendo. Ajuda-te. Aí nós pensamos assim, mas isso não é egoísmo? Não. É porque cada um de nós, e Kardec sabia disso, quando das suas obras, cada um de nós estamos numa etapa, estamos num patamar evolutivo. Aquilo que às vezes eu aprendi, o meu irmão ainda não sabe. Aquilo que o meu irmão aprendeu, talvez eu ainda não saiba. E aí, a doutrina espírita, como disse a Ione, maravilhosa que é, nos ensina sobre a reencarnação. Porque nós poderíamos aprender tudo isso aí, que nós aprendemos, olha esse trilhar evolutivo, desde a pré-história até aqui,
numa única existência? Deus nos criou simples e ignorantes. Aí, se eu acredito que eu vou viver um determinado tempo e tudo acaba com a morte no túmulo, não ia ter evolução. Por quê? Aí Deus cria uma quantidade de espíritos, morreu, acabou lá. Mais um pouco, morreu, acabou lá. Mais um pouco, morreu, acabou lá. E a evolução, o aprendizado, a pesquisa, a busca, onde fica? Aí a doutrina nos fala de reencarnação. Nós temos oportunidades inúmeras de desenvolver esse intelecto e a moral e a questão espiritual, através das várias encarnações. Porque à medida que nós vamos aprendendo, fica registrado em nós tudo aquilo que nós aprendemos e nós vamos utilizar na encarnação seguinte. Olha a sabedoria inquestionável divina. E aí, eu admiro demais a espiritualidade. Eles são de uma sutileza, eles são de uma finesse, que se nós não tivermos atentos, nós não conseguimos perceber o ensinamento. Tinha uma senhora palestrante talvez seja exagero, mas que ela sempre fazia o evangelho na casa que ela frequentava. E sempre que ela estava preparando o evangelho, ela sempre gostava de falar com a família, de estar lá falando e discutindo e mostrando, tem esse ponto, tem esse outro ponto, tem isso, e tem a reencarnação, né? Então, nós temos várias oportunidades de evoluir. Ela falava para um jovem da família de 19 anos. Nós temos várias oportunidades de evoluir. Como? Através da reencarnação. Aí o jovem fala para ela, mas tem comprovação científica da reencarnação? Ela regala os olhos e olha para ele. Não, tem estudos que são feitos sobre a reencarnação. Ian Stevenson, professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, ele fez uma experiência com 2.600 crianças. Todas essas crianças se lembravam da sua vida anterior. Normalmente eram mortes trágicas. Dava o endereço, quem era o pai, quem era a mãe, do que morreu, e etc. Dava todas as informações. E ele comprovava essas informações. Aí o jovem volta a falar, mas tem comprovação científica da reencarnação? Não, tem estudos que são feitos. São vários estudos. Aí, porque eles são de uma perspicácia, pega o celular, vai lá no Google, né? Tem algum estudo, uma comprovação científica? Estudos são realizados, comprovação não. E a estudante lá do Evangelho, que ia fazer o Evangelho, já alterou a voz. Porque quando nós não temos argumentos, a gente normalmente altera a voz. E ele, calmo, tranquilo, você está alterando a voz, você está falando alto. Sim, mas aí a doutrina vem nos mostrar certinho, e o Evangelho de Jesus nos mostra, ele não falou reencarnação, não escreveu reencarnação. Mas nós sabemos, e a doutrina espírita, ela nos mostra com certeza ali no Evangelho de Jesus que tem a reencarnação. Até para explicar uma série de coisas. São teorias. Ele falou, são teorias. O Stevenson acredita na reencarnação. Ele estava pesquisando com aquelas crianças. Aí ele falou assim, Einstein, há muito tempo atrás, ele disse que existia um buraco negro na atmosfera. Na época ninguém acreditou. Muito tempo depois, tiraram uma fotografia lá do buraco negro na atmosfera. Então deixou de ser uma teoria e passou a ser uma comprovação. Ela virou para ele e falou, você quer o quê? Fazer igual São Tomé, enfiar o dedo na ferida?
Você quer o quê? Que tire uma fotografia do DNA e esteja escrito segunda, terceira, quarta, quinta reencarnação? Falando para o jovem. Ele deu só uma risadinha. E a palestrante falou assim, mas sabe por que isso aí? Porque nós temos que ter fé. Feliz daquele que não viu e acreditou. Então o que precisamos ter? Fé. Precisamos acreditar. E ele saiu sorrindo assim, aquele sorrisinho de canto de boca. Porque muitas vezes a espiritualidade precisa nos mostrar que nós estamos confiantes demais. E a gente pensa que domina tudo, está por cima da carne seca, como a gente fala, né? Não, eu sei tudo. Não, temos que aprender sempre. Temos que pesquisar sempre, temos que buscar sempre. O tema foi a reencarnação, podia ter sido qualquer outro. E ela só pensou assim na hora, exasperada já com aqueles questionamentos, sorriu e agradeceu a espiritualidade. Então, muitas vezes, nós vamos enfrentar pela nossa frente esses questionamentos. E é a fé, a certeza de que nós temos um Deus que supre as nossas dificuldades, que nos auxilia, que nos ampara, que nos ajuda. E a espiritualidade, ou o nosso anjo da guarda, como nós falamos, que está sempre a postos, para, com a maior sutileza, porque eles não invadem a nossa consciência, eles sugerem, e nós captamos ou não, porque às vezes nós deixamos passar batido. Mas daí a importância da reencarnação para continuarmos esse aprendizado, porque tudo aquilo que nós aprendemos não é possível numa existência só. Mas o que pode dificultar esse nosso aprendizado? Quais são as barreiras, quais são as dificuldades que nós enfrentamos e que emperra, que dificulta a nossa evolução e o nosso aprendizado? Buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e os demais vos serão acrescentados. Nós invertemos as posições. Buscamos primeiro as coisas materiais, para depois pensarmos no espiritual, na parte espiritual. Mas então, isso significa que nós não podemos pensar na parte material? Absolutamente. Absolutamente. O que nós não podemos é colocar a importância maior na parte material, deixando de lado as questões espirituais. E aí, nós muitas vezes nos desviamos do caminho reto, porque nós não entendemos a proposta, porque nós ainda não estamos buscando o que nós viemos fazer aqui, por que estamos aqui e o objetivo de estarmos aqui. E aí nós empregamos as nossas energias na questão material, porque nós passamos a querer o supérfluo. Na etapa evolutiva que nós estamos, em que a Terra se encontra, as nossas necessidades materiais são cada vez maiores. Porque se antes, lá no berço da humanidade, eu precisava de muito pouco, hoje eu preciso de muito. Por quê? A tecnologia avança a cada dia. Eu comprei um celular hoje, semana que vem ele já está ultrapassado. E eu não posso ficar para trás, eu tenho que comprar. E eu preciso trocar o carro, e eu preciso reformar a casa, e eu preciso não sei o quê, e a grama do vizinho é mais verde do que a minha. E eu tenho que correr atrás. Qual é o objetivo do telefone? Não é a comunicação? Eu preciso falar com alguém que está lá num determinado local. Eu pego o celular e vou falar. Não, eu quero... E nós não usamos nem 10% do que a máquina nos oferece. E a gente já quer trocar por outro. Então, nós gastamos muita energia. Nós estamos despendendo muita energia na questão material.
correndo atrás do supérfluo, correndo atrás daquilo que nós não necessitamos nesta vida. E deixamos de lado a questão espiritual. Aí nós vamos pegando atalhos, porque aí eu preciso chegar, bater na porta para que ela se abra. Eu preciso chegar até essa porta. Agora, como eu vou pegando atalhos, porque eu estou tratando mais da questão material, eu não sigo um caminho reto que vai me levar até a porta, onde eu posso bater e a porta se abrirá. Batei e abrir-se-vos-á a porta. Que porta? De que porta nós estamos falando? Que porta? Jesus, em uma das suas afirmações, ele diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. E aí, todo esse nosso processo evolutivo, toda essa caminhada, todas essas dificuldades pelas quais nós passamos, tem que nos levar em direção à porta. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas se eu entrar pela bifurcação, eu não vou seguir no caminho reto que vai me levar a Jesus. Passei por tudo isso, tratei as dificuldades, passei por todas elas, compreendi que elas eram necessárias para o meu crescimento, para a minha evolução. Estudei, fiz caridade, trabalhei para as questões materiais, para dentro daquilo que eu precisava e que eu necessitava nesta encarnação. E trabalhei no bem, na caridade. Cheguei até a porta, estou lá na porta. Eu vou bater na porta. Quem é que vai abrir essa porta? Jesus, porque Ele é a porta. Então, todo esse caminho que nós trilhamos fez com que nós chegássemos diante do Mestre. E durante todo esse caminho que nós percorremos, nós não ficamos sozinhos. Porque a providência divina esteve sempre ao nosso lado, ainda que nós não tenhamos percebido a sua presença. Ainda que nós não tenhamos invocado a presença da espiritualidade do nosso anjo guardião, para que nós pudéssemos passar por todas essas dificuldades incólume. Sempre aprendendo e evoluindo, seguindo adiante, sempre. Chegando na porta, o que nós vamos pedir para Jesus? Eu gostaria que por um minutinho só, um segundo, fechassem os olhos, se vissem diante da porta, o que pediriam para Jesus? Difícil, né? Não é fácil. Estarmos diante de Jesus, eu vou pedir o que para Ele? Senhor, o Senhor pode me ajudar a pagar a prestação do carro que está atrasada? Senhor, eu estou tendo dificuldade, o Senhor pode me ajudar a fazer isso aqui? Gente, nós crescemos e nós evoluímos. As dificuldades materiais, iremos passar por elas e venceremos. Todas. Mas nós estamos diante do Mestre. Nós estamos diante de Jesus e eu não posso, com todo esse aprendizado espiritual que eu consegui nessa caminhada, chegar lá em Jesus e pedir menos que: Senhor, dê-me luz, que clareie o meu caminho, conceda-me a luz para clarear o meu caminho, Senhor, e ela nos será dada. Dai-me forças para resistir ao mal, e nós receberemos. Senhor, dai-me força para resistir ao mal. E o que é o mal? O mal é tudo aquilo que dificulta a minha evolução. O mal é tudo aquilo que emperra o meu crescimento espiritual, moral e intelectual. Esse é o mal. E muitas vezes
Onde é que está o mal? Dentro de mim, dentro de nós mesmos. E aí nós ficamos lá, né, dando justificativa, mas foi o fulano que fez isso, foi ele que puxou meu tapete, foi ele que não fez o quê, ele que não sei o quê. Não, o mal está dentro de nós. Somos nós que dificultamos a nossa evolução, somos nós que dificultamos o nosso crescimento. Então, Senhor, ajude-me a combater o egoísmo. Tenha misericórdia de mim. Aumente a minha fé em Ti. Faça com que eu acredite que tudo o que eu precisar, eu serei atendido nesta questão espiritual. Pedir a assistência dos bons espíritos. Como nós nos esquecemos. Nós estamos muitas vezes ali na maior dificuldade. E sempre que nós pedirmos a assistência dos bons espíritos, da presença do nosso anjo guardião, ele virá. Agora, como é que eu tenho que fazer esse pedido? Com arrogância? Com orgulho? Tem um meme que fala, né, que eu vejo de um menininho lá, eu acho muito engraçado. Lá na África, parece. Pergunta para o menino assim, escuta, quando é que você vai sair da casa do seu pai? Vocês já devem ter visto. Ele responde, nunca. Eu não pretendo sair da casa do meu pai. Eu não pedi para vir no mundo, foi ele que me colocou aqui. Agora, se a minha presença estiver incomodando ele, ele que vai para a casa do pai dele. Se a minha presença, o filho, estiver incomodando meu pai, porque não foi o pai dele que pôs ele no mundo? Então, ele que vai para a casa do pai dele. Olha o absurdo que nós muitas vezes nos deparamos. Então, sempre que nós estivermos necessitando e precisando do amparo, da ajuda da espiritualidade, nós não vamos dizer assim, ele que vai para a casa do pai dele, porque eu não vou. As dificuldades aparecem para que nós possamos vencê-las. É simbologia isso daí, é uma simbologia. Mas Deus nos colocou no mundo para que nós trilhássemos sozinhos. É sempre bom frisar, sozinhos. Claro que nós estamos cercados da família, dos pais, dos amigos, dos irmãos que estamos juntos na mesma casa trabalhando, estamos todos juntos. Mas as decisões que me levam a evoluir ou não, depende de mim. E aí, tinha um moço, certa feita tinha um moço assim, ó, sofrido. E ele quis fazer uma brincadeira com ele mesmo. Desiludido, seguiu o exemplo dos contos de fada. Ele chegou diante de um espelho e falou assim para o espelho: espelho, espelho meu, haverá neste mundo alguém mais triste do que eu? Com certeza, respondeu o espelho. Ele levou um susto, né? O espelho respondendo: existe alguém mais triste do que você nesse momento? Sou eu. O rapaz olhou espantado. O espelho continuou: você não imagina a dor que eu sinto ao ver no meu reflexo uma pessoa que deixou seus problemas tomarem conta da sua vida, que não tem mais vontade de lutar e, principalmente, que não consegue ver dentro de si as suas qualidades, as suas capacidades e o seu talento. É pena que você não veja através de mim toda a sua facilidade em lidar com as pessoas. O quanto encantadora é a sua voz, o quanto o seu coração é forte e o quanto as pessoas o amam. Olhe para você. Levante essa cabeça, pois as dificuldades todos temos. Assim como todos guardam dentro de si uma estrela, algo especial, a capacidade de tornar a sua vida prazerosa. Quantas são as pessoas que gostaria de ser como você, saudável,
inteligente e com toda uma vida pela frente. Use a sua sensibilidade, ela é essencial para a vida. Motive-se. Ao acordar pela manhã, pense em algo do tipo: hoje meu dia será produtivo. Faça isso com amor no coração e concentre-se em seus objetivos. Amigo, a vida é tão curta. Não perca tempo com os momentos ruins. Faça deles uma experiência positiva para continuar. A felicidade plena depende do nosso amor próprio. Sonhe muito, faça planos e, acima de tudo, sinta-se capaz para que os outros também possam senti-la. E Jesus nos diz: deixe brilhar a sua luz. Brilhe a sua luz. Nós temos em nós essa luminosidade que nós teimamos muitas vezes em apagar, em ofuscar. Para quando nós estivermos diante da porta, nós sabermos exatamente o que queremos perguntar, o que queremos pedir. Muitas vezes nem pedir iremos agradecer. Agradecer o dom da vida, agradecer o privilégio de estarmos aqui, agradecer essa casa que nos acolhe, agradecer a Deus que nos permitiu esse momento. Muito obrigada.